Olá para você que assiste o meu vídeo. Esse é um vídeo da disciplina de Genética Aplicada da Universidade Estadual do Tocantins, curso de Agronomia. Eu sou a professora Liamara Anjos. Então, o que é a genética? O termo genética, então, significa gênese, né, ou geração. É a ciência que estuda a transmissão das características hereditárias ao longo das gerações. Então, o que os pais estão passando para os seus filhos, né? Então, a gente estuda isso através dos alelos. A gente pega no indivíduo diploide, nós pegamos um alelo do pai e um alelo da mãe, para todos os genes da espécie, tá? Então, nos seres humanos são mais de 35 mil genes. Então, essas características são passadas dos pais para os seus filhos, através da reprodução sexuada. Então, isso está gerando variabilidade genética. Então, o DNA é o ácido desoxirribonucleico e ele contém todas as informações necessárias para caracterizar os organismos, tá? Então, os organismos vivos. Então, toda a informação, tá, hereditária e genética está contida no nosso DNA. Então, a genética é a base da compreensão da evolução. Então, a mudança evolutiva é a consequência das diferentes taxas de reprodução. Então, reprodução sexuada de organismo, então, tendo as suas características herdáveis diferentes. Então, esse desenho, esse slide aqui, ele mostra uma forma boa para compreender isso. Então, em cada célula contém os cromossomos, né, da espécie. Cada espécie contém um número de cromossomos diferente. Um exemplo que eu dou para vocês dentro da agronomia, o genoma do arroz, ele contém 12 cromossomos, né, e é diploide. A uva, ela contém 19 pares de cromossomo em cada célula. Então, é diferente de cada espécie. Então, nós temos aqui um ser humano, aqui ampliou e está mostrando, então, no corpo humano existe trilhões de células. Então, dentro do núcleo, tá? Do núcleo de cada célula contém, né, 2 cópias de cada genoma, as cópias dos cromossomos. Então, aqui está mostrando os cromossomos. Nós estamos vendo essas linhas pretas, então são os genes, tá? Só que eles não têm só esse pouquinho. Cada um cromossomo pode ter mais de 1.000, 2.000 genes. Tá? Então, os genes estão contidos nos cromossomos. E os genes, então, eles são as regiões funcionais desse DNA. O que é região funcional? São aquelas regiões que vão codificar as proteínas. Tá? Depois nós vamos ver na síntese de proteínas. Então, nos genes, contém as informações, né, que vão fazer as regiões funcionais, que é para a produção de proteína, para fazer a manutenção do organismo vivo. E isso vai se expressar no fenótipo. E o DNA, como mostrado aqui, ele é uma dupla hélice, né, um DNA de dupla hélice, em forma de espiral. Então, qual que é a importância da genética? Então, são os estudos de hereditariedade, e ele é muito utilizado dentro da agronomia para o melhoramento de plantas. Então, o melhoramento de plantas é onde se utiliza na prática todo o ensino genético. Então, também tem a engenharia genética, a biologia molecular, onde a gente está estudando também, né, as moléculas, as células, tudo que está contido dentro das células e dentro do DNA e do RNA, tá? Estudos de biotecnologia, então, biotecnologia é o que há de mais avançado para se fazer uma planta transgênica, por exemplo, os pesquisadores utilizam a biotecnologia, tá? Várias ferramentas de biotecnologia, biobalística, para conseguir criar uma planta transgênica com resistência, que pode ser a insetos, pode ser a doenças, a vírus.
Então, o sequenciamento de genoma é muito importante. O sequenciamento, com o sequenciamento do genoma, nós conseguimos ver as bases nitrogenadas. Então, a sequência das bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Numa sequência que eu tenho aulas mais para frente que eu vou mostrar para vocês. A gente não vê mais nada, só vê essas sequências. Então, a dificuldade depois de um genoma sequenciado é para identificar as regiões de genes dentro do sequenciamento e saber qual a função desses genes. Então, outra importância da genética é desenvolver e validar os marcadores moleculares. Então, validar quer dizer testar e saber se eles funcionam, tá? Que eles já são desenhados para cada cromossomo. No exemplo que eu dei para vocês, por exemplo, da uva, que tem 19 cromossomos. Então, eles são desenhados para cada cromossomo. Então, quem desenha já sabe qual cromossomo aquele marcador será, ok? Qual o tamanho esperado de alelo que esse marcador vai ter. Entendeu? Então, ele precisa ser testado para saber se realmente ele funciona, ok? Para depois fazer o trabalho. Então, estudar a diversidade genética de populações, estudar a estrutura das populações, como que elas estão se estruturando. Isso aqui é para trabalhar com diversidade genética, tá? Genética de populações. Nós vamos ver mais na frente, lá para P2. Então, para construir mapas genéticos, o mapa genético se constrói com dados de muitos irmãos completos, ou seja, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. A gente consegue, com base da segregação dos filhos, nós conseguimos fazer um mapa genético, tá? Baseado na segregação dos filhos. Então, a gente tem o DNA, né, os alelos do pai e da mãe, e com base no como que ocorreu a segregação dos filhos é que a gente faz o mapa genético. O mapeamento de QTLs. Então, QTLs são lóculos de características quantitativas. Um exemplo de QTL, então, quantitativo quer dizer governado por mais de um gene, tá? Uma característica governada por mais de um gene, ou por muitos genes. Então, é a resistência à doença, tá? Então, resistência à doença ou a patógenos. Isso estudado na população F1. E outra importância também da genética é investigar as funções dos genes. Porque o sequenciamento hoje, então, que esse aqui, ó, ele já é fácil fazer, né? Principalmente se o genoma for pequeno. Por exemplo, de micro-organismos, o genoma é pequeno. Mas agora, saber a função desses genes é o que é mais difícil, ok? Então, a importância, continuando da importância da genética, a genética é a base para o melhoramento. Então, para a obtenção de plantas que sejam menos exigentes aos defensivos insumos agrícolas e, por consequência, menor impacto ambiental. Então, através do melhoramento genético, ele vai contribuir para o aumento da produtividade, né, por área de grãos, frutos ou fibras. Então, vai reduzir a área cultivada. E com isso vai reduzir o que? O desmatamento e vai se utilizar menos insumos, né? Quando os melhoristas conseguem desenvolver uma planta resistente, tá? Então, isso é muito importante. Isso depende muito da genética. Então, a história da genética. Os primeiros estudos de genéticas começou em 1865 com o monge Gregor Mendel, que ele estudava, né, a segregação dos genes. Ele não entendia ainda de genética, não sabia que existiam os alelos, mas ele estudava através do fenótipo das plantas de ervilha, ele estudava o padrão de segregação. Então, ele, né, determinou duas leis, a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. Então, foi ele que definiu a genética como ciência. E ele definiu também os padrões de hereditariedade em ervilhas, tá? E ele definiu que ele viu, né, nos seus estudos que a segregação obedecia a regras estatísticas simples, que nós já vamos ver hoje como que ocorre como que obedece essas regras estatísticas simples. Então, o alelo, o que é o alelo? Ele definiu o alelo como unidade fundamental da hereditariedade, só que ele ainda não sabia que existia alelo, tá? Então, em 1900,
Isso foi em 1865, os estudos dele. Em 1900, ocorreu uma redescoberta das conclusões de Mendel, tá? Independentemente por 3 pesquisadores. Então, eles viram o quão importante eram os trabalhos, né? Foi os trabalhos de Gregor Mendel. Depois, em 1930, teve o trabalho dos cromossomos na mosca da fruta, que nós vamos ver, não sei se está nessa aula ou em outra, que é a importância, tá, da descoberta dos cromossomos através do trabalho de Morgan. Depois, em 1950, teve o trabalho de 2 americanos, o Watson e o Crick. Eles estudaram os genes e eles definiram, né, descobriram que os genes estão contidos no DNA e que os ácidos nucleicos estão contidos também no DNA. Aí, esse trabalho dele foi muito importante, né, para a genética e para a biotecnologia. Então, Gregor Mendel, então, descoberta da genética. Então, ele nasceu em 1822 e faleceu em 1884, com 62 anos. Então, trabalhou muito com as ervilhas. Ele era austríaco e atuava na área de biologia e de genética. Então, ele fazia o cruzamento de ervilhas, né, e postulou as 2 leis, que é o ponto de partida, tá, para o estudo da hereditariedade, ou seja, quanto que nós somos parecidos com os nossos pais. O que nós puxamos de cada pai? Se puxou para o pai, se puxou para a mãe, se aquele alelo veio do pai, se veio da mãe. Se a segregação, ou seja, se os alelos é dominante ou se é recessivo, tá? Isso tudo é trabalho de Mendel. Então, o que é um organismo eucarioto? Então, eucariotos são os organismos com células eucarióticas, né? Ou seja, as que possuem núcleo verdadeiro com membrana nuclear que protege o material genético. Então, nós podemos ver aqui nessa célula, né, o núcleo bem definido, tá? Então, o material genético vai ficar dentro do núcleo. E o genoma? O que é o genoma? Então, em eucariotos, o genoma equivale ao grupo de cromossomos de um conjunto haploide de um organismo. E ele possui uma estrutura complexa de genes, tá? Então, haploide, eucarioto, tá? Essa estrutura é muito complexa. Então, o mesmo um gene pode conter porções codificantes, os exos e os introns, tá? E isso já não acontece nas bactérias, nos procariotos. Então, o genoma dos organismos superiores, seja animais, plantas, o genoma é muito complexo. Já nas bactérias, que são os procariotos, é toda a informação genética contida nos cromossomos. E é uma estrutura simples de genes. Então, o genoma é o conteúdo total de DNA de um núcleo, tá? No caso dos eucariotos, porque nas bactérias ele não está no núcleo, ele está disperso no citoplasma. Então, é uma das diferenças de genoma de eucarioto para procarioto. No procarioto, o material genético está disperso no citoplasma, enrolado. E aqui nos eucariotos, a fita de DNA é uma fita. Aqui nos procariotos ele é circular, ele é fechado e ele fica multidobrado, assim como se fosse um novelo de linha, tá? Solto no citoplasma. Então, aqui o exemplo. Então, eucariotos, existe um núcleo definido por uma membrana e o material genético está lá no núcleo. Nas bactérias, então, uma célula bactéria, então ela possui um flagelo, que não é só nesse formato, existem vários formatos de flagelo, e aqui está o material genético, tá? O material genético, ele é circular e ele fica no citoplasma, solto no citoplasma. Mas os dois contêm os ribossomos, tá? Aqui, bactéria contém ribossomos, e os outros seres vivos também têm os ribossomos no citoplasma, que é onde ocorre a síntese de proteína, tá? Então, a tradução, ou seja, a transcrição é feita aqui dentro, e aí a fita de RNA mensageiro sai para o citoplasma para que ocorra a síntese de proteína com auxílio dos ribossomos.
Então, a estrutura gênica de procariotos e eucariotos. Então, os procariotos, né, que é as bactérias, os genes dela, então, o genoma é pequeno e existe uma única região codificante. Então, os genes são organizados na forma de operon, ou seja, eles são regulados em conjunto, tá? Então, ocorre tudo ao mesmo tempo. A transcrição e a tradução ocorrem simultaneamente. Nos eucariotos, nós temos a presença de intros e exons. Então, os exos é que eles vão ficar juntos, eles vão juntar, né? E os intros vão sair, porque as informações dos genes estão contidas nos exos. Eles vão ser maturados e eles que vai formar o RNA mensageiro. E aí eles irão codificar as proteínas. Depois nós vamos ver isso bem explicadinho mais na frente. Então, vamos ver agora o DNA e o RNA, a diferença de um para o outro. Vou beber uma água aqui que eu já estou com a garganta seca. Então, a base molecular da informação genética, né, está contida no DNA e no RNA. Então, a informação genética para a síntese de proteína pelas células está contida no DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. A diferença de um para o outro é o açúcar. Então, uma molécula de DNA é feita de 2 filamentos, né? Fita dupla, enroladas em um no outro, né? Em uma longa dupla hélice, ou seja, ela é no formato de espiral, presas pelo açúcar e o fósforo. Então, cada um dos 2 filamentos possui cópias repetidas de açúcar, desoxirribose no DNA, fosfato, numa base nucleotídica, tá? Então, as bases nitrogenadas é a adenina, a letra A, a timina, a guanina e a citosina. Então, as ligações açúcar-fósforo são feitas nas posições 5' e na posição 3'. Nós vamos ver isso também mais a fundo. Então, aqui o trabalho de Francis Crick e James Watson. Então, eles, né, que definiram e descobriu que o DNA era formado, né, nessa forma de dupla hélice que era em espiral. Então, eles que descobriram essa estrutura da molécula. Então, eles trabalharam em 1953 e o trabalho deles foram publicado na revista Nature. Então, eles que definiram esse modelo de dupla hélice. E eles também definiram a relação DNA, RNA e proteína. Então, o trabalho deles foi muito importante na genética. Eles descobriram que o fluxo era unidirecional, tá? E que ocorria a duplicação do DNA na replicação e que ocorria a transcrição, né? O DNA era transcrito em uma outra fita de RNA e depois ocorria a tradução, tá? Que é a tradução de proteína, que ocorre lá no citoplasma. Então, a estrutura da molécula. Então, a molécula, né, de DNA possui as 4 bases nitrogenadas. Então, adenina, timina, citosina e guanina. Então, pessoal, a adenina se liga sempre com a timina, sempre. E a citosina sempre com a guanina. Então, para vocês não esquecerem, então vai ficar o Agnaldo Timóteo, AT, e Gal Costa, tá? Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Isso no DNA. Então, elas ficam sempre em base para que o DNA, o RNA, fique nesse formato de espiral de fita dupla. Então, como que eles vão ficar? Então, nós temos o grupo fosfato, tá? Que é esse aqui. Nós temos o açúcar, que no DNA ele é a pentose. E temos as bases nitrogenadas, aquelas 4 bases nitrogenadas. Tá? Então, a diferença entre o DNA e o RNA. Então, as duas possuem açúcar, só que o açúcar é diferente. O DNA possui a desoxirribose, o RNA, ribose. E as bases nitrogenadas, no DNA é a timina, no RNA a timina é substituída pela uracila, tá? Ou uracilo. Então, no DNA não tem uracila. E a estrutura também muda. O DNA possui 2 fitas, e no RNA é apenas uma fita, então é fita simples. E é essa fita que vai carregar todas as informações dos exos para o citoplasma,
para que ocorra a síntese de proteína. Então, aqui as bases nitrogenadas, guanina, citosina, então elas vão se ligando. Então, vocês vendo que elas estão se ligando sempre com a purina tem 2 anéis aqui, e a pirimidina tem um anel só. Então, se liga, ó, uma purina e uma pirimidina, sempre, ó, dois anéis, um anel, 2 anéis, um anel. Pode ver que eles vão mudando, tá? Então, as bases nitrogenadas com as pontes de nitrogênio. Vocês estão vendo que bem aqui tem 2 pontes de nitrogênio só? 2, ó. Aqui tem 3. Então, nessa ligação aqui, onde tem, desse esqueleto, onde tem 3, ela é mais difícil de ser quebrada, ou seja, da fita de DNA ser desnaturada. Para se fazer trabalhos em laboratório, a gente precisa abrir a fita, tá? E para abrir, a gente precisa de temperatura no termociclador. Então, se tiver muita ligação CG, precisa de uma temperatura maior, tá? Uns 5 graus a mais de graus Celsius para que a gente consiga abrir essa fita de DNA e que a reação ocorra com sucesso. Então, bases nitrogenadas. Então, guanina e adenina são as purinas, ou seja, possui 2 anéis, 2 anéis, 2 anéis. E a citosina e a timina e a uracila possuem anel, só um anel, tá? Então, uma purina sempre se ligam com a pirimidina. Então, no DNA possui timina, que é isso aqui, e no RNA só tem a uracila, tá? Então, presente somente no DNA, presente somente no RNA, a uracila. Aqui as pontes de hidrogênio. Aqui está bem exemplificado, então, a timina com a adenina é a ligação mais fraca, tá? A gente precisa, por exemplo, 57 graus, 58 graus, a gente abre essa fita. Quando tem muita timina adenina. Agora, quando tem a ligação tripla, tá, de hidrogênio, ele é mais forte. Então, esse pareamento é mais forte, porque são 3 para ser quebrado. Então, precisa de uma temperatura acima de 61, 62, 63, tá? Para que abra. Para que a reação de PCR ocorra com sucesso, tá? Então, os estudos de Francis Crick, em 1958, então eles trabalhou com essa duplicação de DNA, eles que descobriram que o DNA é em fita dupla e que ocorria a replicação e a duplicação, então, que é um processo através do qual a molécula de DNA origina 2 novas moléculas, tá? Então, que ocorre essa replicação, ela é replicado e depois duplicado. E que essa replicação ela é semiconservativa, pois cada molécula filha possui um filamento da molécula mãe. Então, aqui era azul, ela abriu, ó, tá vendo? Aquelas pontes de hidrogênio abriu, então ficou um azul aqui, outro azul aqui. Então, veio fazer a outra com base naquela. E como sempre a adenina se ligou com a timina, uma citosina com a guanina, então ela vai ficar igual, tá? Vai ficar igual à primeira, ok? E a duplicação do DNA, a gente sempre precisa da enzima DNA polimerase. Então, é uma enzima que sintetiza novas moléculas de DNA, tá? E essa enzima, ela é feita, né, fabricada naturalmente pelos organismos e ela também é feita sinteticamente e a gente utiliza em laboratórios para se trabalhar com o DNA em laboratório, tá? No estudos em biotecnologia. Então, a tac-DNA polimerase é uma enzima termoestável, ou seja, ela não degrada com o aumento e a diminuição da temperatura. E ela foi isolada da bactéria termofílica termos aquáticos. Então, o TAC quer dizer o T de termos e o AQ de aquático, termos aquáticos. Que a temperatura ótima de reprodução dessa bactéria é 72 graus Celsius, tá? Então, ela é uma enzima caríssima e a gente trabalha com ela em laboratório. Existe uma que trabalha com clonagem, que é mais cara ainda, que é a
que veio da bactérias, como é que é o nome dela? Pirococcus furiosus, que a temperatura ótima dela de reprodução é 100 graus Celsius, tá? Então, essa é a 72 graus Celsius que ataca a DNA polimerase. Ela que faz a ligação dos nucleotídeos quando a gente tá? Quando abre aqui a fita, por isso que a gente precisa abrir a fita, e a gente insere as DNTPs, que são as bases nitrogenadas, artificial, e aí ele vai duplicando o material genético muitas vezes, para que a gente consiga estudar o DNA daquela espécie. Então, vamos para o RNA agora. Então, o RNA, né, ácido ribonucleico, é uma molécula linear constituída de uma ribose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. E ela é de fita simples. Então, o açúcar é a ribose, ela é de cadeia simples, e as ligações açúcar-fosfato são feitas na posição 5' 3' do açúcar, tá? Como do DNA. E, então, ele possui adenina, né, a guanina, citosina e a uracila. Então, no lugar da timina tem a uracila, não possui timina. Então, aqui, de novo, as diferenças dos ácidos nucleicos, as diferenças estão na classificação, tá? Então, o DNA é RNA. Então, o DNA de fita dupla. E o açúcar é a desoxirribose. E ele tem a timina. O RNA é fita simples e ele não tem timina, tem uracila. Então, é a UCG. Então, aqui novamente, mostrando a fita, a diferença. Então, aqui é um DNA, né? Fita dupla. Então, a fita dupla é DNA. E aqui, RNA, fita simples, tá? As bases nitrogenadas, mas ele é de fita simples. Então, os tipos de alelos, tá? Então, nos organismos diploides, um par de cromossomo homólogo nas células, então, ele possui 2 cópias do mesmo gene, tá? Diploide vai possuir, dentro de cada núcleo, 2 cópias de quê? Dos cromossomos, e nos cromossomos estão contidos os genes, e dentro dos genes estão os alelos. Quando a gente trabalha, a gente vê os alelos. Só que nós trabalhamos o quê? No escuro. A gente extrai DNA, faz vários trabalhos, a gente não consegue ver nada, a gente só consegue ver os alelos se a gente fizer a genotipagem. Depois da genotipagem, a gente vê os alelos, mas vê como? A gente vê o número do alelo, tá? O número dele, o tamanho que ele atingiu, tá? Que ele vai até média de 0 até 400, 400 e pouco. A gente trabalha do 100 até uns 350, mais ou menos. As pontas, a gente não pega as pontas do cromossomo, a gente pega ele mais para o meio, tá? Então, nós temos os alelos, nós temos alelo de indivíduo homozigoto, né? São organismos com 2 cópias idênticas dos genes, ou seja, o mesmo alelo. Então, o exemplo é o azão ou azim. Que nesse caso aqui, o azão é o alelo dominante, tá? E o azim, ele é recessivo, tá? Então, ele é um homozigoto recessivo. E o heterozigoto, ele é diferente, tá? Então, heterozigoto quer dizer diferente, o gene possui 2 alelos diferentes, um azão e o outro azim. Então, os alelos podem ser, né, dominantes e recessivos. Essa questão de alelo dominante e recessivo, gente, ela obedece à primeira lei de Mendel, tá? Dominância e recessividade obedece à primeira lei de Mendel. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, alelos em cromossomos homólogos. Então, nós temos exemplo aqui. Então, aqui são, né, 2 alelos. Eles são homozigoto dominante, ou seja, azão, tá? A cor dele é igual, então ele é igualzinho, tá no mesmo local aqui o gene, na mesma posição. Esse aqui é um heterozigoto, então ele é azão, o que é azão, um azão aqui, um azinho, até a cor é diferente, tá? Heterozigoto. Esse aqui é um homozigoto recessivo, azim, tá? Então, isso aqui, por exemplo, o azão, ele é uma linha pura. E esse azim é uma linha pura. Então, se a gente cruzar o azão com azim, em F1 nós vamos obter 100% de heterozigoto, tá? Azim. Depois nós vamos fazer exercício disso aqui.
Então, o alelo recessivo expressar-se apenas nas plantas homozigóticas recessivas, tá? Por que em recessiva? Porque ele só vai se expressar se tiver em dose dupla, senão ele não vai se expressar. Por quê? Se ele tiver heterozigoto, quem que vai expressar? O azão, porque o azão mascara a expressão no fenótipo do rasinho, tá? Do alelo recessivo. Então, o azão mascara a expressão do alelo recessivo quando em heterozigose, tá? Então, no híbrido. Então, os eucariotos diploides. Então, as células dos organismos diploides contêm 2 conjuntos completos de genes, tá? Então, aqui nós vemos um organismo diploide, então, os cromossomos duplos, então, possui 2 cópias, e nos haploides possui apenas uma cópia, tá? Não tem 2, só tem uma. Então, aqui é haploide N, tá? Então, são 3 cromossomos diferentes, representados por uma cor diferente. Então, só tem uma cópia de cada, o amarelinho só tem uma cópia. E o diploide possui 2 cópias. Então, o triploide vai possuir 3, por exemplo. E aí tem as diferentes ploidias, tá? Por exemplo, aqui, os espermatozoides e os ovócitos são células haploides. Por que haploide? Porque na meiose, né, um indivíduo diploide, né, uma célula diploide, 2N, ela vai originar 4 células haploides N, ok? Que durante a reprodução sexuada, o espermatozoide vai se unir com o ovócito e vai formar o zigoto, né? Que é um outro ser vivo. Então, continuando a zigosidade, a zigosidade refere-se ao conjunto genético de um zigoto, né? Se ele é haploide, ele só vai conter uma, diploide 2, triploide 3 cópias, tetraploide 4 cópias, tá? 4 cópias de cromossomos dentro de cada célula, tá? Então, a quantidade do número é diferente. E outra coisa importante aqui, nessa zigosidade, refere-se à condição genética de um zigoto, né? Então, o que acontece aqui? Então, nós temos aqui um homozigoto, que não é igual a BB, tá? Tá no mesmo lugar. Então, ele é um homozigoto dominante, BB. Podia ser AA, BB, CC, DD, não importa, é só para representar que é igual. Aqui, outro homozigoto, só que recessivo, tá? Bzinho, Bzinho. E aqui, o heterozigoto. Então, o heterozigoto, ele é diferente. Ele pode ser Bzão, Bzinho ou Bzinho, Bzão, não importa. Só que quando a gente vai fazer, a gente coloca sempre o maiúsculo primeiro, ok? Então, quando a gente vê, isso aqui é um exemplo de foto de gel de agarose, que a gente trabalha muito com isso aqui em laboratório. Então, o que acontece? Então, o indivíduo homozigoto, ele não possui o alelo não é igual, então a gente vê apenas um, tá? Então, só tem um alelo, porque ele possui 2, mas se ele é um A e outro A, ele não vai ficar junto, a gente vê ele junto, só vê um pico, tá? Isso aqui são 2 indivíduos, um loco, 2 locos. Então, esse verdinho é um loco, esse aqui é outro loco. E um loco é como se fosse um gene, tá? Então, dentro de cada loco vai conter os 2 alelos. Então, esse aqui já é um heterozigoto, ó. Esse aqui é um homozigoto, só tem um. Esse aqui é um heterozigoto, tem 2, tá? Então, esse é um heterozigoto, heterozigoto, então a gente vê 2. Desse outro aqui do mesmo jeito, ó. Aqui, 2, é heterozigoto, esse aqui só tem um, é um homozigoto, heterozigoto, homozigoto, heterozigoto, ok? Isso é uma imagem de gel de agarose. Se ele fosse um triploide, por exemplo, a gente, ao invés de ver 2, a gente veria 3, tá? 3 picos aqui. Então, isso aqui é um teste de paternidade, para vocês entenderem os alelos. Então, a gente vê os alelos no número, tá? Então, isso aqui nós temos o alelo da mãe e do pai. Então, a mãe tinha um alelo 340 e o 354. O pai tinha o 342 e o 354. Então, aí os outros são os filhos, tá? Então, esse aqui tem o alelo, pegou o 340, que o 340 veio aqui, ó, da mãe, e o 354 veio do pai. Poderia ter vindo da mãe, mas os dois têm 354, tá vendo?
Os dois repetem o mesmo, mas a gente sabe de onde veio, por quê? Porque o 340 só a mãe tem, então o outro veio do pai. Ah, esse aqui é o pai e a mãe. Oh, meu Deus, eu tô sonhando. Que eu representei eles ali de novo. Então, aqui que é os filhos. Então, esse filho 82, ele tem o alelo 342 e o 354. Mas aqui vocês estão vendo que o pai e a mãe tem o alelo 354. Então, esse pegou o 342, que é do pai, aqui pai. Então, esse outro é da mãe, veio da mãe. Esse outro aqui é um homozigoto, tá? Então, a gente vê o pico, 354. Então, ele pegou um 354 da mãe e outro do pai. Ficou um homozigoto. Esse outro filho aqui, ele tem o alelo 340, que veio da mãe. Aqui, o 340 da mãe. E o 354 veio do pai. Então, isso é um teste de paternidade. Então, se aparecesse aqui, por exemplo, a mãe é 340, 354. Se ele tivesse, por exemplo, aqui, o 340, que é da mãe, tivesse aparecido um 380 aqui, ele não era filho daquele pai, ele seria só filho da mãe, tá? Então, a gente consegue ver e saber se ele é filho daqueles pais ou não, tá? Então, aqui nós temos, né, mostrando os indivíduos, homozigoto dominante, homozigoto recessivo, e nós temos um exemplo de flor, uma planta com flor roxa e uma planta com flor branca, azinha. Então, uma linha pura, outra linha pura. Então, como que ficaria em F1? Então, ficaria azão, cruzado com azinho. Então, como que vai ficar aqui no centro? Eu pego sempre a letra maiúscula, então ia ficar azão, azinho. Aqui, de novo, azão, azinho, né? Porque eu coloquei o contrário. Azão, azinho, tá? Olha aqui. Porque eu pego primeiro esse, depois pego esse. Ó, um na linha e outro na coluna. Aí, esse próximo, eu vou pegar esse azão, e esse azinho aqui, azinho. O próximo, esse azão aqui, dessa coluna, azão, depois vem um azinho. Então, em F1, se eu cruzar duas linhas puras, azão com azinho, eu vou ter o quê? Na proporção genotípica. Genótipo, 100% de azão, ou seja, todo mundo heterozigoto, tá? E como esse aqui é dominante, eu vou ter 100% de quê? Então, como deu, né, 4/4 ou 100%, todos vão ter flor roxa, tá? Agora, se eu fizer no F2, como que vai ficar o F2? O F2 não é um heterozigoto, o que tá aqui no centro é que eu vou colocar. Então, eu vou colocar o azão aqui, azinho aqui, azão aqui, azinho aqui, tá? Azinho. Então, eu peguei o quê? O heterozigoto daqui para passar pro F2. Então, ficou azão, azinho, vezes azão, azinho. Como que vai ficar aqui no centro? Então, esse e esse vai ser azão, azão. Então, azão. Esse aqui, vou pegar esse A aqui, o azão, e o próximo vai ser um azinho, que é esse aqui, ó. Esse azão daqui e esse azinho daqui, ok. Agora aqui, outro azão e outro azinho. E esse último aqui, vai ficar azinho, que eu vou pegar esse azinho aqui e esse azinho aqui. Então, vai ficar azinho. Então, aqui, chegamos na estatística da primeira lei de Mendel, tá? Então, o que é a proporção do genótipo, né? Genótipo, ele vai ser 25% vai ser azão, 50%, que é essas duas aqui, ó, 50% azão, azinho, que é essas duas, e essa terceira vai ser a proporção genotípica 25% azinho, ou homozigoto recessivo, tá? 50% de heterozigoto, 50% de homozigoto dominante, tá? E o fenótipo, então, a proporção do fenótipo é aquilo que a gente observa, né? Então, eu observaria o quê? Na cor da flor. Então, seria essas três aqui, ó, 75% seria de flor roxa. Porque esse azão maiúsculo aqui mascarou a expressão do azinho minúsculo, né, no heterozigoto. Então, seria 75% de planta de flor roxa para 25% de planta de flor branca.
Se vocês não entenderem, tiver dúvida, depois eu faço outros vídeos ou explico de outra forma para vocês, tá bom? Não fiquem acanhados para perguntar ou falar. Fala, professora, não entendi, tá? Que eu estou tentando explicar de forma bem devagar para que vocês entendam, tá? Então, bora para o próximo slide. Então, isso aqui é um eletroferograma. Isso aqui é o resultado de quando se faz um trabalho em laboratório para a gente ver o tamanho dos picos, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa primeiro extrair o DNA, quantificar esse DNA para ver se tem muito DNA ou pouco, diluí-lo, depois fazer a reação PCR, depois levar para o sequenciador para fazer a genotipagem. Então, após a genotipagem, que a gente descarrega no computador, a gente vai ver o tamanho do alelo, tá vendo? Esse pico e o tamanho dele. Então, ele é 115,46, eu arredondei para 115. E aqui 119,43, eu arredondei para 149. Então, ele é um heterozigoto, tá? E os dois picos bem bonitos, 115 e 119. Então, não é letra, tá? Quando a gente trabalha com os alelos, em laboratório, a gente não existe letrinhas. As letras só para a gente entender o processo de segregação. Então, existem números. Quando se trabalha em genética, tudo vira números. Viram muitas planilhas de Excel, planilhas enormes. Por isso que eu fiquei 5 anos no doutorado trabalhando com genética. Então, vamos para o próximo. Aqui, um exemplo, né, o eletroferograma, né, após a genotipagem do DNA. Então, isso aqui é um pico, né, muito bonito, do alelo 240. Então, ele tinha dois no mesmo tamanho. Então, por isso que ele é um homozigoto, que aqui não dá para saber se ele é homozigoto dominante ou recessivo, tá? Aqui no eletroferograma não dá. A gente tem que estudar ele para saber, por exemplo, se ele tem resistência a doenças, se ele tem, então tem que ter outros estudos para saber se ele domina ou não domina. Isso baseado no fenótipo, tá? Nas plantas no campo, através das avaliações de campo. Porque sempre o que os melhoristas colocam? Eles colocam a característica qualitativa. Qualitativa de qualidade. Por exemplo, a cor da flor. Que aí, por exemplo, ele sabe que a cor, por exemplo, roxa da soja, ela é dominante. E a flor branca, ela é recessiva. Então, com base nesse marcador, né? Com base no fenótipo, ele sabe se ele é dominante ou recessivo lá na planta no campo. Porque aqui não tem como saber, tá? A gente só vê o tamanho dele. E não sei se vocês notaram. Então, aqui, ó, é a cor preta. Esse outro aqui é a cor verde, tá? E eu tinha também, então a gente faz a coloração dos marcadores, para que a gente consiga misturar e acelerar o processo no laboratório. Então, a gente chama isso de painel multiplex, tá? A gente coloca 3 cores na mesma reação, para a gente fazer mais marcadores ao mesmo tempo, tá? Pode pôr 3, 4, 5, dependendo do que a gente esteja trabalhando. Aqui o processo de segregação, então 2 linhas puras, uma planta de flor roxa, uma planta de flor branca, né? Na geração F1, né? Eu já mostrei no outro exercício, então eu cruzei 2 linhas puras, uma dominante, uma recessiva. No F1, 100%, né? Era azão azim, então todas de flor roxa. E na geração F2, que é os netos, obedeceu a segregação de 3 para 1, tá? Que eu não lembro se eu mostrei para vocês, aqui, então esse aqui, ó. Então, 3 para 1, por quê? Essa aqui era flor roxa, essa era flor roxa, essa era flor roxa. Então, 3 flor roxa para 1 branca. Então, proporção de 3 para 1, tá? Isso nos trabalhos de Mendel, de primeira lei de Mendel. Então, voltei aqui, então, 3 flor roxa para 1 flor branca. Segregação na proporção 3 para 1, tá? Ou então, 75% aqui e 25% aqui. Então, os trabalhos de Mendel, ele trabalhou com ervilhas, né? Com traços binários e as características simples. Por que ele pegou a ervilha? Porque a ervilha, ela produz um grande número de descendentes. Essas características qualitativas eram fáceis de serem observadas. Então, ele trabalhou com a forma da semente. Então, ele tinha semente lisa e rugosa.
A cor da semente, cor amarela, cor verde. A cor da casca da semente, cinza e branca. A forma da vagem, inflada, comprida. A cor da vagem, verde, amarela. A posição das flores, se era axilar ou se era terminal. E a altura das flores, tá? Se ela era alta ou baixa. Então, essas eram as características no fenótipo que ele estudava. Então, fenótipo e genótipo. Né? Então, o fenótipo é o conjunto de características morfológicas, anatômicas ou bioquímicas na célula, resultante da interação genótipo-ambiente. Tá? Então, o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente. Então, ele é influenciado pelo ambiente. E os genes são herdados da interação com o ambiente, né, que vai determinar o fenótipo. Então, um exemplo desse fenótipo aqui que eu vou dar para vocês. Se vocês tiverem 2 plantas de soja, mesminha, né, originada da mesma mãe, aí vocês plantam uma, né, num solo bom, bem adubado, feito calagem, feita a adubação correta e com a água, né, correta, se planta ela com alta tecnologia. A outra você leva para um solo ruim, um local com pouca chuva, a qual que vai desenvolver melhor? A planta que o ambiente favoreceu. Então, ela vai produzir mais, vai ser mais alta, vai ser mais vigorosa, tá? Então, é o exemplo que o fenótipo vai interferir nesse fenótipo, tá? Quer dizer, o ambiente vai interferir nesse fenótipo. E o genótipo é o somatório de genes presentes nos cromossomos, tá? Que pode ser do organismo procarioto ou eucarioto. E a constituição genética relativa aos alelos em um ou poucos locos em observação. Então, aqui, fenótipo é aquilo que a gente vê, tá? A cor da flor é o exemplo, a flor, planta com flor rosa e planta com flor branca. E o genótipo é os alelos, azão, azão, razão, azim, azim, ou azão, azim, que é esse aqui é o heterozigoto. Mas que na prática não é letra, são números. Então, vamos ver um exemplo aqui, já está quase terminando, pessoal. Então, cruzamento de linhas puras, azão, azão com azão, azim. Então, essa azão, azão é dominante, homozigota dominante, essa aqui é homozigota recessiva. Então, vamos cruzar, vamos colocar aqui o azão, cruzada, tá? Então, azão, cruzada com o quê? Com azim, tá? Então, vamos fazer a segregação. Então, aqui vai ficar azão, azim, a próxima, azão, azim. Todo mundo vai ficar azão, azim, não vai? Que eu vou pegar esse azão aqui e esse azim aqui. Então, vai cruzar, azão, azim. E aqui embaixo, azão, azim também. Então, qual que é a proporção do genótipo? Então, a proporção do genótipo igual, eu vou botar um igual aqui. Então, vai ser o quê? 100% azão, azim, tá? Isso é proporção genotípica. Todas elas possuem o azão, azim. E o fenótipo? E a proporção fenotípica? Então, vai ser 100%. Cadê o porcento? Tá aqui. 100% semente amarela, porque não era vermelha e amarela. Se essa dominou e se isso aqui mascara esse, então o azão mascara a expressão do recessivo em heterozigose. Então, 100% de sementes, um pouco minúsculo, sementes amarelas. Ok? Agora, vamos ver em F2. Em F2, eu vou pegar o que tá aqui no centro para cruzar. Então, vai ficar azão, azinho, e com azão, azão, azinho, tá? Então, vamos ver o centro. Então, essa aqui eu vou pegar esse azão com esse azão, vai ficar azão, azão. Essa aqui vai ficar azão, azinho. Esse aqui também vai ficar azão, azinho. Só que é o contrário, né? Azão, azinho. E essa última vai ficar esse azinho aqui e esse azinho aqui. Então, essa última, azinho, azinho. Então, qual que é a proporção?
Então, vai ficar a proporção do genótipo, tá? Genótipo. 25%, ou então 1/4, que é a mesma coisa, tá, pessoal? Pode pôr 25% ou 1/4. É igual, a mesma coisa. De quê? Azão. 50%, né? 50% o quê? Azão. Ok? Heterozigoto, que é essas duas aqui. Poderia ser metade, meio, ou 50%. Azim. E 25% azim, tá? Isso é proporção genotípica. Isso também a gente fala assim, ó, 25% de homozigoto dominante, tá? Aqui, ó, homozigoto dominante, 50% de heterozigoto, que é esse do meio aqui, 50% heterozigoto, e 25% de homozigoto recessivo, tá? Homozigoto recessivo, essa aqui. Agora, vamos ver o fenótipo. O que é o fenótipo? Então, nós temos, essa aqui vai ser semente amarela e o azim semente amarela. Então, nós vamos ter 75% de semente amarela, 75% semente amarela para 25% de semente verde. Ok? Então, vamos para o próximo exercício. Se tiver dúvida, vocês procurem lá no grupo, tá bom, pessoal? Então, o próximo exercício. Aqui é o resultado que eu coloquei, tá? Já tá respondidinho aqui. Depois vocês façam esse exercício, tá? Porque na prova vai cair esse aqui. É muito facinho, um desse tipo, tá bom? Então, os trabalhos de Mendel. Então, em F1, o que ele observou? Ele cruzou a ervilha amarela com a verde, e ele viu que na geração F1 todas eram amarelas, né? 100% amarela. Aí ele pegava elas novamente, né? O híbrido, e cruzava o heterozigoto novamente. Aí ele viu que obedecia essa proporção aqui em F2, ó. 3 amarela para 1 verde, tá? Proporção de 3 para 1, tá? Então, isso é a primeira lei de Mendel, tá? Segregação simples de 3 para 1 em F2, tá? Então, 3 para 1, 3 amarelo, 1 verde. Então, a proporção do genotípica é 1 para 2 para 1, tá? 1 para 2 para 1. Por que 1 para 2 para 1? Porque eu vou voltar nesse outro aqui para mostrar. 1 para 2 para 1. Por quê? Aqui é 1 azão, tá? 2 heterozigoto, tá? 2 heterozigoto para 1 homozigoto recessivo. Então, a proporção 1 para 2 para 1, tá? Então, 1 para 2 para 1. Ou seja, e também no fenótipo. O fenótipo, né? 3 amarela para 1 verde. Agora, vamos ver os termos comuns na genética. Então, vocês, né, vai estudar para a prova, isso aqui, vai ficar lá. Então, recessivo é o fator que não é dominante, o azim. Então, ele não domina. E o dominante é o fator que predomina, mas predomina onde? No heterozigoto. Então, ele mascara a expressão do homozigoto recessivo quando em heterozigose. Então, os alelos. Quais os tipos de alelo que pode ter? Nós podemos ter o azim, o azão e o azão. Então, 3 tipos de alelos, tá? Homozigoto recessivo, heterozigoto, homozigoto dominante. Então, alelo é um dos fatores do par de alelos. Homozigoto. Então, homozigoto significa iguais, alelos iguais, tá? Ou azão, ou azão. Heterozigoto são os alelos diferentes, azão. Heterozigoto, ou então híbrido, tá? Se eu falar híbrido, é diferente, tá? Então, se eu falar duplo heterozigoto, é porque são 2 alelos e os alelos são diferentes. Aqui é um heterozigoto simples. Se for um dihíbrido ou um heterozigoto, é porque são 2 alelos ao mesmo tempo, 2 genes, quer dizer, 2 genes. Genótipo é a constituição genética do indivíduo. Fenótipo é a característica que se manifesta em um indivíduo, por exemplo, a cor da flor, a altura de planta, tá? Então, é fenótipo.
E o híbrido é um indivíduo heterozigoto. Então, mesma coisa, híbrido é igual a heterozigoto. E puro é um indivíduo homozigoto. Então, ele é chamado de puro. A gente chama de linha pura. Vamos fazer 2 exercícios, tá? E termina a aula. Então, aqui no caju, o que acontece com o caju? O caju vermelho, ele é dominante, tá? E o amarelo, ele é recessivo. Então, ele é azinho. Só que, no caso aqui, se a gente vê um caju vermelho, a gente não sabe se ele é azão ou se ele é azão. Em ambos os genótipos, ele apresenta o fenótipo vermelho. Então, para determinar qual genótipo, utiliza um cruzamento teste, que consiste no cruzamento de um indivíduo de genótipo desconhecido, que é o caso do vermelho, que a gente não sabe se é azão ou azão, e vai cruzar com um genótipo recessivo azinho, tá? Para a gente ver. Então, o vermelho pode ser azão. Então, vamos fazer o cruzamento. Então, o vermelho dominante, ele pode ser azão, tá? Que nós vamos cruzar com quem? Nós vamos fazer 2 cruzamentos, com o azinho, tá? Então, vai ser 2 opções. Então, aqui vai ficar azão, ou o contrário, azão. Então, vai ser o quê? 100% a proporção do genótipo dele, 100% heterozigoto. E no fenótipo, 100% vermelho, tá vendo? Nesse caso aqui, se a gente cruzar, todos vão sair vermelhos. Agora, vamos fazer outra opção. Vamos cruzar um heterozigoto, né? Um azinho, com o teste, azinho. Então, como que vai ficar nesse caso aqui, né? Se ele fosse um heterozigoto. Então, um heterozigoto cruzado com a linha pura, homozigoto recessivo. Ia ficar azinho. Aqui ia ficar azinho, né? Porque eu peguei esse azinho com esse azinho. Esse aqui vai ficar azinho. E esse outro vai ficar azinho. Então, ficou o quê? A proporção do genotípico, eu não vou escrever não, só vou falar. Então, a proporção genotípica vai ficar 50% azinho, 50% azinho. E no fenótipo? No fenótipo vai ficar 50% caju amarelo, 50% caju vermelho, tá? Vermelho aqui e amarelo aqui. Essa é a proporção. Então, com os 2 cruzamentos. Então, tem que cruzar, plantar para ver o fenótipo, o que aconteceu. Então, aqui eu coloquei o resultado já pronto. Então, a proporção no cruzamento A, quando cruzou, né, as 2 linhas puras, em F1, todo mundo híbrido, todo mundo vermelho, tá? Em vermelho. E no outro exemplo, ficou metade, né? Se eu cruzar um heterozigoto com um homozigoto recessivo, vamos ter metade, né? Azinho e metade azinho. E metade do fenótipo de caju vermelho e metade caju amarelo. Vamos ver, esse é o último, para a cor de olhos. Então, pessoal, a cor preta, né? E o castanho em olhos, ele é dominante. E a cor de olhos azul, igual tem nessa foto dessa criança, dessa menininha, ele é recessivo, tá? O azul, ele é recessivo. O azinho é recessivo e dá a cor azul. E o preto castanho, que pode ser azão ou azinho, ele é dominante. Então, vamos ver o exercício. Então, olhos castanhos são dominantes sobre os olhos azuis. Um homem de olhos castanhos, filho de pai de olhos castanhos e mãe de olhos azuis, casa-se com uma mulher de olhos azuis. Então, faça o quadro de Punney e encontre o percentual de probabilidade para gerar filho de olhos azuis. Então, qual a probabilidade que esse homem de olho castanho, que casou com a mulher de olhos azuis, ele tem de gerar filho de olhos azuis ou de gerar filho de olhos castanhos? Então, vamos fazer o cruzamento. Então, nós sabemos que o homem tem olhos castanhos,
o pai dele tinha olho castanho, mas a mãe tinha olhos azuis. Então, a gente pega um alelo do pai e um da mãe, não pega? Então, para ter olho azul não tem azinho, azinho, então ele pegou o azinho da mãe. Então, esse homem que eu vou colocar aqui, ele é azão, azinho. E ele casou com uma mulher de olhos azuis. Então, a mulher dele é azinho, azinho. Ok? Oh, eu pus errado aqui. Azinho, azinho, a mulher dele. E ele é um heterozigoto azão, azinho de olho castanho. Então, vamos ver a probabilidade dos filhos. Então, esse A aqui, azão, azinho, né? O azão do pai, o azinho da mãe. Esse outro aqui de baixo, a mesma coisa. Ele vai ser azão, azinho, tá? E para esse outro aqui, vai pegar esse azinho e esse azinho. Então, vai ficar azinho, 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 azinho. Então, a probabilidade de gerar filho de olhos azuis é de... aqui ficou errado, ó. O corretor faz sem a gente querer. Então, ele tem o percentual de quê? De gerar de 50%. Então, 50% dos filhos pode ter olho azul, tá? Eu 2 aqui. Metade, né? Ou 50%. Então, vai ficar. Tem uma folha aqui no meu computador. Então, ele tem chance de 50% de filhos, né, de olhos azuis. E olho castanho também 50%, tá? 50%, porque aqui, olho castanho, metade, metade, tá? Pode ter 50% de chance de ter filho de olho azul ou de olho castanho. Ok? Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem no grupo de WhatsApp. Então, terminamos essa aula de hoje.